A veterinária foi contratada como PJ, levou na Justiça do Trabalho e conseguiu o reconhecimento do vínculo com um pet shop. Mas mais do que ela ter sido contratada como PJ, ela foi forçada a entrar em um CNPJ que era gerido pelos proprietários do pet shop. Eu escolhi esse processo para conversar com você aqui hoje, para te mostrar o que não fazer, como que a Justiça do Trabalho julga, como que o juiz do trabalho encontra a argumentação para condenar a sua empresa. Esse processo foi publicado no próprio site do Tribunal Superior do Trabalho, do TST. E por isso ele se tornou público pelo próprio Tribunal Trabalhista. Então eu deixarei escrito na legenda aqui desse vídeo, quando eu disponibilizar a gravação, o número do processo. Se o próprio TST divulgou, eu, como advogada, então estou permitida a divulgar também. Bom, me desculpe a iluminação, eu não estou no meu escritório hoje, eu estou aqui num ambiente caseiro, então eu peguei umas luzes improvisadas, mas o que importa é o conteúdo. Então preste atenção no que eu vou ensinar, na fala, no relatório que eu fiz sobre esse processo, para que você saiba se proteger, para que você não cometa aí na sua empresa os mesmos erros que a gente vê acontecendo nas empresas de outras pessoas. Deixa eu ver aqui se vai ficar melhor nessa altura aqui vai ficar melhor, né, gente? Me ouvem bem? Tá tudo ok? Deixa eu deixar esse outro aqui também. Então, vamos lá. Bom, esse processo começou no ano de 2010. A veterinária ingressou na Justiça do Trabalho, lá de São Paulo, pedindo o reconhecimento do vínculo de emprego. Ela contou que foi contratada para trabalhar nesse pet shop, que é uma clínica veterinária também, então tem o CNPJ de pet shop e tem o CNPJ de clínica veterinária. Fica na cidade de Osasco, em São Paulo. Ela foi contratada, admitida, em 2 de fevereiro de 1994. E ela saiu dali em 13 de janeiro de 2010. Nossa, ela ficou muito tempo trabalhando ali naquele ambiente. Na petição inicial, ela juntou uma declaração de empregada. Bom, presta atenção nisso que eu vou te falar. A primeira coisa que você precisa se atentar e não cair nessa pegadinha com as pessoas que você contrata. Quando a pessoa está trabalhando para você, seja como prestadora de serviço autônoma, seja como PJ, ou como sócia de serviço, ou como MEI, o fato é que a carteira de trabalho dela não foi registrada. Então, você não pode, em nenhuma hipótese, fazer uma declaração reconhecendo o vínculo de emprego. E quando é que eles pedem essa declaração como amiguinhos, como se tivesse tudo bem? Eles pedem essa declaração quando eles querem viajar para fora do país, para conseguir visto, ou porque eles vão conseguir uma bolsa em algum lugar, um doutorado, uma pós-graduação, ou porque ele está pensando mesmo em algum currículo Lattes, ou por algum outro motivo. Aí, esse profissional que você contratou de boca, ou num contrato de prestação de serviço, ou que o CPF dele entrou em um CNPJ, ele fala, por favor, faça essa declaração para mim que eu vou levar em tal lugar. Ela fez, ela pediu para a empresa e a empresa fez uma declaração carimbada e assinada pela empresa de que ela era uma médica veterinária empregada desde 1994.
Então, a empresa fez um documento de confissão. Gente, não pode. Se você, repito, se você tem uma prestadora de serviço que não tem a carteira assinada, se ela pedir uma declaração de tempo de trabalho para comprovar alguma coisa e te der uma historinha aí, você tem que falar para ela que você vai fazer sim uma declaração, mas como prestação de serviço. Declaro que fulana é prestadora de serviços autônomas aqui na empresa X desde o período D. Você não pode nunca escrever numa declaração que ela é sua empregada, sendo que a formalidade que você tem com ela é de prestação de serviços sem CLT. Pois essa empresa caiu nesse conto e fez uma declaração de empregada. E até aí tudo bem. Para piorar a história, a empresa exigiu exclusividade, então ela teve que se desligar da empresa em que ela estava para poder entrar nesse pet shop como prestadora de serviço sócia. O CPF dela foi colocado dentro de um CNPJ como se ela fosse sócia, tá? Aí ela se desligou do outro lugar e isso ficou comprovado por e-mails, porque a carga horária que ela ia fazer nessa empresa que estava contratando ela, era impossível ela trabalhar em outro lugar, então teve exclusividade. Aí, no formato tributário, os donos do pet shop apresentaram para essa veterinária um CNPJ de serviços veterinários, de atividades veterinárias. E todos os veterinários que já estavam dentro desse CNPJ também prestavam serviço neste local, ou seja, todos os veterinários foram selecionados pelos proprietários do pet shop. Esse era o primeiro indício de fraude. Ela provou isso com testemunha. Eu já estou trazendo para vocês, de forma mastigada, o que o juiz viu neste processo para condenar os donos do pet shop, para você não cometer o erro. Eu li o processo todo, eu li os depoimentos das testemunhas, eu analisei todas as provas, então eu já estou trazendo para você solucionado, ok? Então, na hora do formato tributário, essa médica veterinária podia ser CPF, podia ser autônoma. Então, eu poderia aqui, como contratante, fazer um contrato de prestação de serviço com ela, fazer as transferências para o CPF dela e ela seria autônoma. MEI não pode. Médico veterinário nunca teve permissão para ser MEI. Nenhuma profissão que é regulamentada por um conselho pode ser MEI. Então, qualquer profissão da saúde não pode ser MEI, né? Que são regulamentadas por conselho. Poderia ser PJ, mas qual é o PJ legítimo? Ela busca um contador da confiança dela, contrata essa contabilidade, abre o CNPJ, apresenta este CNPJ para o novo contratante, emite notas fiscais e a empresa é dela, ela faz a gerência. Ou o CPF dela entra no CNPJ da empresa como sócia de serviço, ou seja, sem percentual, porque ela não está comprando cotas. Você só tem percentual do capital social quando você compra cotas. Ela não estava comprando cotas, ela estava entrando com serviço. Então, o melhor formato seria ela ter cota de serviço, sócia sem capital com cota de serviço. Mas não foi isso que essa empresa condenada aqui fez. O que essa empresa condenada fez? Olha, eu tenho aqui um CNPJ de atividades veterinárias de prestação de serviço. Você vai entrar nele com 5% do capital social. Eu vou doar as cotas para você e você vai ser sócia nesse CNPJ e você vai receber através dele. Ela não escolheu o contador. Ela não comprou cotas para entrar ali, não foi um negócio. E ela não escolheu os sócios, eles já estavam lá. Foi muito fácil essa prova dela. Gente, sinceramente, eu li todos os depoimentos das testemunhas, porque nessa época a audiência ainda era presencial. E aí eu li os depoimentos das testemunhas e, pelo amor de Deus,
foi muito fácil ela provar que tudo tinha sido uma fraude descarada, né? Enfim, o horário de trabalho dela, quando ela entrou lá, ele era de segunda a sexta, de 10 da manhã às 16. Então, de 10 das 16, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ela fazia 6 horas por dia. Os finais de semana eram intercalados. Então, um final de semana ela trabalhava, o outro final de semana ela folgava. Sábado de 18 às 22, domingo de 13 às 18 horas. Então, em um final de semana ela trabalhava o sábado e o domingo, no outro final de semana ela folgava o sábado e o domingo, tá? Aí, num determinado período, o horário dela mudou e ela passou a trabalhar de segunda a sexta, de 18 às 22, de 6 da tarde às 10 da noite. E no final do contrato, pouco antes dela sair de lá em 2010, ela trabalhava de 8 às 14, de 8 da manhã até às 14, sempre com o final de semana intercalado. Um final de semana ela trabalhava, outro final de semana ela folgava. Bom, quando ela precisava se ausentar, quando ela precisava faltar, ela comunicava? Não, comunicava? Claro que não. Quem comunica é prestador de serviço. Mas como ela era tratada como empregada, ela tinha que conversar, negociar, explicar, justificar, e só os outros veterinários que também estavam naquele CNPJ, que fraudulentamente eram sócios dela, mas que na prática não eram, que todos foram escolhidos pelos donos do pet shop, é que faziam a troca ali, as substituições. Complicado, né? Ela não podia escolher os clientes. Bom, se ela era sócia do CNPJ, por que ela não podia recusar um cliente? Por que ela não podia, esse caso aí eu não vou pegar? Não. Ela estava lá naquele horário, a secretária lá do pet shop colocava as pessoas para ela atender e ai dela se reclamasse. Era punida, era divertida. Gente, como as pessoas são bobas, né? Não é? Tudo bem, isso aqui foi em 2010, o processo acabou em 2021. Então, o processo levou 11 anos para acabar. Mas não é possível. A legislação trabalhista, a legislação societária, isso já é muito antigo. O sócio de serviço mesmo existe desde 1916. O MEI nasceu em 2008. Mas o PJ, o autônomo, o emprego CLT, ele sempre existiu. Como que os empresários sempre foram ignorantes? Ignorantes. Como que faz uma coisa dessa? Tá tudo bem, eu contratei, eu pego o CPF da pessoa e eu enfio aqui no meu CNPJ? Como assim? Como assim? Bom, enfim. Aí, os valores cobrados eram tabelados pela empresa, né? E ainda fazia reuniões mensais obrigatórias. Quem estuda comigo sabe que não é assim essa questão do obrigatório. Não pode ser, vem, eu tô te obrigando, você vai ser punido. Tem toda uma negociação para ser com o prestador de serviço. Reuniões mensais para definir os procedimentos operacionais padrão, os POPs de atendimento, né? Ela não assumia zero risco do negócio. Como assim? Ela é sócia de um CNPJ que na prática ela não conversa com o contador, ela não tem a gestão da empresa, ela não paga os impostos, ela não tem acesso ao fluxo de caixa, ela não recebe lucro da empresa propriamente dito, o cálculo dela era 25% de comissão sobre aquilo que ela atendesse. Então, os clientes que ela atendia, ela recebia 25% de comissão. Tudo isso demonstrado no processo, ela pediu reconhecimento de vínculo e ela deu à causa o valor de R$250 mil. Veio a sentença. Na sentença, o juiz declarou a prescrição quinquenal. O que é a prescrição quinquenal? Você, empresário, precisa saber. Se o advogado não colocar na defesa esse pedido da prescrição quinquenal,
No caso dela, por exemplo, que trabalhou de 1994 até 2010. Então, ela trabalhou ali 16 anos, praticamente, né? Se o advogado não tivesse escrito, Excelência, eu quero a declaração da prescrição quinquenal, o que teria acontecido? Ela teria ganhado o vínculo de emprego de 1994 até 2010. Mas como o advogado escreveu, Excelência, eu quero a declaração da prescrição quinquenal. Então, o juiz reconheceu o vínculo de emprego, mas fez a condenação só nos últimos 5 anos. Então, ela ganhou o vínculo de emprego, mas ela ganhou de 13 de agosto de 2005 até 2010. Então, ela ganhou 5 anos de condenação. Só que a condenação do veterinário é alta, né? Isso aqui, gente, a sentença, ela foi em 2010. A empresa começou a recorrer, aí recorreu o recurso ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho, aí recorreu o recurso de revista para o TST, aí recorreu o recurso extraordinário para o STF. Então, o processo demorou 11 anos. Ela saiu da empresa em 2010, imediatamente ela ingressou na Justiça do Trabalho, ela ganhou a condenação dos últimos 5 anos, mas demorou 11 anos para ela receber o pagamento, tá? Bom, moral da história. O CPF dela foi enfiado no CNPJ de atividades veterinárias, que na verdade foi uma empresa aberta pelos donos do pet shop de fachada. O contador dessa empresa era o mesmo contador do pet shop. Os veterinários nessa empresa não faziam nenhuma gestão do negócio, quem faziam eram os donos do pet shop. Os veterinários nessa empresa não pagavam pelas cotas, eles recebiam essas cotas lá em doação, não tinha nenhuma declaração, nenhum imposto pago sobre isso. Existe toda uma forma de se fazer a entrada de sócios dentro de uma empresa, mesmo com doação. E quando eles fazem isso em fraude, de fachada, eles não tomam esses cuidados, né? Naquela época, em 2010, estava nascendo o termo, a terminologia pejotização. Naquela época, 2010, a atividade meio podia ser terceirizada, a atividade fim não podia ser terceirizada. Em 2017, teve a lei da terceirização da atividade fim. Então, foi a partir de 2017 que a clínica veterinária pôde contratar o veterinário como PJ, que o escritório de advocacia pôde contratar o advogado como PJ, que o hospital pôde contratar o médico como PJ. Então, antes do ano de 2017, a atividade fim tinha que ser emprego. E estava nascendo ali em 2010 o termo pejotização. Então, a pejotização ela foi muito atrelada a ser fraude, porque naquela época não se podia terceirizar a atividade fim. Então, toda pejotização era fraude até 2016. No ano de 2017, isso acabou. Entrou em vigor a lei que permite a terceirização da atividade fim. E pejotização não é mais automaticamente uma fraude. Então, os juízes, eles sempre vão analisar se no dia a dia a pessoa foi tratada como empregada ou se ela foi tratada como legítima prestadora de serviço. Nesse caso aqui, desse processo, a justiça entendeu, lembrando que apesar dele ter começado no ano de 2010, ele acabou no ano de 2021. Ela pediu em 2010 a condenação da empresa em R$250 mil. Quando ela recebeu o pagamento em 2021, foram R$345 mil. Se a sua empresa perde uma ação na Justiça do Trabalho hoje e a condenação é R$345 mil, tá tudo bem para você? Você consegue pagar?
Você tem fluxo de caixa e reservas para isso? Pensa bem. Porque hoje nós temos uma legislação que autoriza a empresa a contratar o prestador de serviço dela da saúde sem CLT, na atividade fim. Então, eu posso ter o técnico de raio-x, o técnico de enfermagem, as enfermeiras, massoterapeuta, cuidadores, médicos, fisioterapeutas. Hoje eu posso ter qualquer profissional da saúde, da beleza, da estética, do bem-estar, sem CLT na minha empresa. Qualquer um, hoje pode. Mas, se você obrigar essa pessoa a colocar o CPF dela dentro de um CNPJ, como se ela tivesse recebido cotas em doação, isso ainda vai ser fraude. Por quê? Existe no Código Civil o profissional de saúde que entra no CNPJ sem ser cota de percentual, que entra com esse conhecimento, com essa prestação de serviço, que é o sócio de serviço. Então, se você utilizar o formato societário correto, o contrato de prestação de serviço correto, o comportamento correto no dia a dia, para poder quebrar a subordinação e a pessoalidade sem comprometer a qualidade do atendimento dos seus pacientes, você não vai ter uma condenação como essa de R$345 mil na sua empresa. Não vai. Então, esse tipo de contratação em que você finge que a pessoa tem percentual do seu capital, que ela entra no seu CNPJ, mas na verdade ela nunca foi sócia de verdade, com percentual, isso é o que você não pode mais fazer. Porque agora tem muita legislação. Antigamente as pessoas faziam um jeitinho porque a legislação era um pouco mais fechada. Só que desde 2017 você pode ter. É livre você ter essas pessoas, esses profissionais da saúde em atividade fim, desde que não tratados como empregados. Então, nesse processo aqui, essa empresa pagou pelos anos de 2005 até 2010, que apesar dela estar lá desde 1994, o reconhecimento foi de 2005 a 2010, a empresa pagou R$345 mil. Já dava para ter evitado, né? Eu, por exemplo, eu sou contadora e advogada desde 2006. Claro que na internet eu estou desde 2021, mas que eu tenho 20 anos de carreira, eu tenho. Os meus clientes já estavam sendo orientados na contratação segura sem CLT desde 2006, porque quando eu me formei foi nessa área que eu quis trabalhar. Então, eu tenho várias decisões, por exemplo, tem um hospital aqui em Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte, e vocês? Você é de onde? Você é de onde? Eu estou em Belo Horizonte. Tem um hospital aqui que se chama Hospital Belo Horizonte. E tem o departamento de CTI, que tem as fisioterapeutas que atendem no CTI adulto, na UTI neonatal e nos andares onde os pacientes ficam internados. Ela me contratou quando eu estava grávida da minha primeira filha, tem 16 anos. Então, quando eu cheguei nesse hospital, há 16 anos atrás, eu implantei a contratação das fisioterapeutas primeiro como autônomas, porque já existia na legislação a contratação dos prestadores de serviço autônomos, porque já existia o artigo 129 na lei do INSS, que já falava que as atividades intelectuais e científicas com diploma de ensino superior podiam escolher não ser empregados CLT. Então já existia isso, eu já me amparava nele. E já existia que não pode ter o tratamento de todos os requisitos do artigo 3º da CLT. Então ali eu já ensinei para aquele hospital como quebrar a subordinação e a pessoalidade no dia a dia com aquelas fisioterapeutas hospitalares. Lá no ano de 2000 e
foram uns 10 anos depois, então 2016. Lá em meados do ano de 2016, 2 fisioterapeutas entraram na Justiça do Trabalho pedindo vínculo de emprego. E elas já tinham sido promovidas a sócias de serviço. Então, elas já estavam com o CPF dentro do CNPJ. E o sindicato Sinfito processou também, querendo que nenhuma fisioterapeuta ali fosse sem CLT. Nós estávamos no ano de 2016 e não perdemos o processo. Nenhum dos 3. Não teve reconhecimento de vínculo em nenhum dos 3 processos, tá? Então, já era possível contratar as pessoas no formato de autônomas ou de sócias de serviço. Isso já estava na legislação. Em 2017, entra em vigor a pejotização, a terceirização da atividade fim. E aí elas puderam ser também CNPJ. Mas nunca foi permitido fraudar a entrada da pessoa no CNPJ. Doar 1%, 2%, 5%, isso nunca foi permitido. Nem antes de 2017, nem depois de 2017, com a permissão da terceirização da atividade fim. Tá bom? Então, se você quiser conhecer um método seguro para que você não seja condenado em processos como esse que eu estou contando aqui no meu perfil, se você não assistiu os anteriores, assista. Todas as lives que eu fiz contando casos reais de processos e como quebrar os requisitos estão disponíveis aqui no meu perfil do Instagram e também no meu canal do YouTube chamado Contrate Direito. E se você quer acelerar seus resultados, se você quer um método que você fala assim, é assim, já vou aplicar, se inscreva para minha aula online Equipe Lucrativa. Somente para empresas que contratam profissionais da saúde. Então, saúde humana, medicina veterinária, beleza, estética e bem-estar. É para esse segmento que eu tenho um método pronto para você aprender no dia 30 de abril, 8 horas da noite, e se inscreva no link da bio que eu estou esperando você lá. E se você adorou isso e sabe que agora eu estou aqui contando tudo isso para vocês, chegou até o fim desse vídeo, não esqueça de clicar nesse compartilhamento e enviar para outras empresárias do ramo de saúde humana, medicina veterinária, estética, beleza e bem-estar, para que elas conheçam isso e não cometam erros nas contratações dos prestadores de serviço lá na empresa delas também. Beijo no coração, boa noite. Tchau, tchau.